Graça e paz, meus irmãos. E aí, como vocês estão? Vocês estão felizes? Vocês estão bem? Vocês estão se cuidando? Vocês ainda têm fome e sede de Jesus aí? Bem, eu quero pensar com vocês aqui hoje sobre um assunto que eu julgo ser muito relevante para nós, que é sobre cultivar e guardar. Eu acredito que todos vocês devem conhecer a passagem na qual essas duas palavras se encontram, mas eu quero fazer aqui com vocês hoje uma abordagem mais profunda acerca disso, de cultivar e guardar. O que realmente significa e como isso se aplica a nós. Amém? E é sobre isso que eu quero pensar e caminhar com vocês hoje aqui. Então, abra a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, claro, né? Gênesis capítulo 1, versículo 26, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora, rapidamente, pule para o verso 28, que diz assim: E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Bem, nós sabemos que Deus, ele criou o mundo, ele criou o cosmos. Nós também sabemos que ele plantou um jardim na região do Éden. E nós também sabemos que ele criou o homem. E não somente criou, mas como ele colocou o homem dentro desse ambiente. Mas não somente isso, mas ele também envolveu o homem em um trabalho, que também pode ser chamado de mandato cultural, que basicamente se traduz em trabalhar com Deus e trabalhar para Deus. E por que isso? Porque ter a imagem de Deus significa também ter o mesmo trabalho de Deus. Mas como assim, Felipe? Você lembra daquela declaração que Jesus fez lá em João 5,17, que ele vai dizer: Meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho, eu também me torno parte ou cooperador daquilo que meu Pai está fazendo. Isso por quê? Porque Jesus, ele era a imagem perfeita de Deus. Ele mesmo disse que quem vê a mim, vê ao Pai. Quem tem um filho, tem o Pai. Então, por Jesus, ele ser a imagem perfeita de Deus, isso automaticamente implica ele ter o mesmo trabalho de Deus. É basicamente a mesma lógica de Adão. Entende? Então, ter a imagem de Deus significa também ter o mesmo trabalho de Deus. Então quer dizer que Jesus, por ele ter e por ele ser a imagem perfeita de Deus, isso implicava a ele também ter o mesmo trabalho de Deus. Por isso que ele falou: meu Pai trabalha até agora, eu também trabalho juntamente com ele e para ele. E é aí que nós descobrimos que ter comunhão com Deus não se resume apenas em relacionamento, mas também envolve trabalho, envolve uma construção. É por isso que a dinâmica do propósito eterno está relacionado a trabalhar com Deus a partir de uma imagem. E que imagem é essa? A imagem de Deus. Mas como nós obtemos essa imagem? Nós obtemos a imagem de Deus nos apropriando de quem Deus é. De quem é Deus. Quem Ele é. E aí
nós vamos para o Salmo 115, que todos nós conhecemos, que fala sobre os ídolos, que têm olhos, mas não veem, boca, mas não falam, mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, e aí no final vai dizer assim: então se tornem semelhantes a ele todos os que o fazem e o adoram. Então, meus irmãos, você se parece com aquilo que você adora. Você é moldado à imagem daquilo que você adora, daquilo que você presta louvor, homenagem. Entende isso? E é aí, e esse que é o ponto para nós obtermos a imagem de Deus. Sabe? É como aquela música diz, né? Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Por quê? Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Ou seja, nós somos transformados à imagem de Deus à medida que nós o adoramos, à medida que nós o contemplamos, vivemos uma vida de devoção a Ele. Essa é a maneira de nós a cada dia sermos transformados à imagem dele. E à medida que nós somos transformados à imagem, automaticamente isso nos implica a também ter o mesmo trabalho de Deus. Amém? Está dando para entender até aqui? Então, continuando, vira aí uma folha da sua Bíblia e vamos para o capítulo 2. Capítulo 2, lá no verso 15, em Gênesis 2,15, que diz assim: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para cultivar e guardar. Bem, meus irmãos, quando o homem ele foi criado, ele recebeu duas coisas de Deus. A primeira coisa que ele recebeu foi a imagem de Deus. E a segunda coisa que o homem recebeu foi a imagem... a primeira coisa que ele recebeu foi a imagem. E a segunda coisa que ele recebeu foi o trabalho. E que trabalho é esse? Cultivar e guardar. Que no hebraico essas duas palavras se chamam abade e chamar. Abade para cultivar e chamar para guardar. Esse chamar não é igual ao nosso, esse chamar ele tem S. Então, chamar, que é guardar, fala sobre zelar, proteger, cuidar e também está relacionado à ação de interceder. E abade, que é cultivar, nos remete a culto, cultura, trabalho, servir. Ou seja, meus irmãos, o mandato cultural que Deus deu ao homem, lá em Gênesis 1, 26, 28, está relacionado à adoração e intercessão. Bem, é isso mesmo que você ouviu. Cultivar e guardar está intrinsecamente relacionado a adorar e interceder. Mas como assim? O que isso significa? Por que isso? Meus irmãos, Adão, tudo que Adão fazia no jardim, todo o trabalho que Deus deu a Adão, seja ele nomear os animais, as plantas, as árvores, não importa, tudo que Adão fazia era uma forma de adoração e intercessão. Adão, ele não precisava criar um instrumento. Adão não precisava de canções. A própria vida de Adão era uma forma de adoração e intercessão a Deus. E sabe, esse aqui é o ponto-chave desse nosso desenvolvimento. Eu acredito que à medida em que nós somos transformados à imagem, nós não precisaremos especialmente de canções, porque tudo aquilo que nós vivemos, seja no nosso trabalho, tudo que nós fazemos dentro da nossa casa, a maneira com que a gente se relaciona,
já vai ser uma expressão de adoração a Deus. Mas isso nós só vamos conseguir a partir do momento em que nós começarmos a sermos transformados à imagem. Adão, ele foi criado à imagem e semelhança. Jesus, ele era a imagem perfeita de Deus. Então tudo que Adão e Jesus fazia já era uma expressão de adoração. Eles não precisavam de canções, meus irmãos. Eles não precisavam chapar, queimar, chorar, se jogar. Não, a própria vida deles, tudo que eles faziam em seus dias normais já era uma expressão de adoração. E esse é o ponto-chave aqui de cultivar e guardar. Esse é o ponto de uma das coisas que está relacionado a isso, né, na verdade. E ter uma vida de adoração e intercessão está relacionado a fazer parte do que Deus está fazendo. Significa a gente trabalhar no que Deus está fazendo e não somente aquilo que nós fazemos nas nossas práticas litúrgicas. Entende? Adorar e interceder não está relacionado somente às nossas práticas litúrgicas dentro dos templos. Não, adorar e interceder é trabalho. Está relacionado mais ao que Deus está fazendo. E vale a pena ressaltar que somos nós que temos que nos alinhar com Ele, porque somos nós que fazemos parte daquilo que Ele está fazendo e não o contrário. Amém? Está dando para entender isso aqui? Então, meus irmãos, Deus, Ele nos criou com uma função. E que função é essa? O sacerdócio. Deixa eu te falar uma coisa. O sacerdócio, ele não foi criado depois da queda. Não, pelo contrário. O sacerdócio é a nossa função original. Cultivar e guardar. Adorar e interceder. Amém, meus irmãos? Fique com essa palavra. Eu espero que você venha ser transformado, a sua mente tenha sido renovada a partir desse novo entendimento, dessa nova revelação que você teve sobre esse assunto. Eu oro para que o Espírito Santo, de fato, venha ministrar muito mais coisas em seu coração. Amém, meus irmãos? Fique na paz.